É bom estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Como é bom fazer parte da Tua família. Como é bom pertencer à Tua família, Jesus. Como é bom experimentarmos da Tua presença. E a Tua presença é real neste lugar. Nós já fomos tão abençoados, ministrados, Pai. Ah, Deus, eu oro por corações aqui, Senhor. Eu oro por corações que estão também ouvindo ou vão assistir na live, Pai. Eu oro por corações quebrantados, eu oro por corações abertos, receptíveis à Tua palavra nesta noite, Pai. Ah, Deus, é o Teu Espírito Santo quem faz. A minha oração é que Teu Espírito Santo encontre cada coração aqui, Jesus. Eu oro para que o Senhor venha, Pai, quebrar as cadeias que aprisionam mentes e corações. Meu Deus, é o Teu Espírito Santo que nos convence. E a minha oração é que o Senhor tenha liberdade aqui, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é a verdadeira liberdade. Amém? Quantos querem ser livres verdadeiramente? Nós já cantamos isso aqui hoje, né? Glória a Deus. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Glória a Deus por isso. E nós vivemos num tempo, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir pessoas, né, muitas vezes se jogando numa vida de pecado, né? Tendo esse prazer de falar, eu quero viver tudo que essa vida tem para me oferecer, porque um dia eu vou morrer. E ao invés do contrário, de ter o temor, então, porque um dia eu vou morrer e aí o que vai acontecer comigo? Não. Se jogam mesmo no pecado como se não houvesse amanhã. E vivem uma vida completamente fora do propósito do Senhor. Né, assim, eu não sei se você já conheceu alguém lá fora, assim, né? Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e falando de boca cheia, né? Que ontem à noite eu me joguei, eu botei tudo para fora. E eu, uau, isso é tudo que você tem para a sua vida. Falei isso não, gente. Só pensei, né? Estou confessando. Mas é uma triste realidade, né, queridos? Jovens, muitas vezes, com essa mentalidade, né, de se jogar, então, nos prazeres da vida, querendo viver tudo nessa vida. E aí eu gosto de trazer esse exemplo, eu tenho certeza que alguém aqui já me viu falar sobre isso, mas eu vou falar de novo, porque eu acho também que alguém nunca viu, então... Aqui nós temos esse rolo de barbante aqui, infinito, né? O que eu tinha era essa fita que não tem cor, mas se vocês puderem ver, é esse pedacinho que eu quero mostrar para vocês. Essa é a nossa vida aqui na Terra, queridos. Se a gente viver muito, 80, brinquei hoje lá em casa, que a gente tem uma bisa com 99, né? E eu falei, ai Jesus, não quero chegar assim também. Assim não, pode ser antes, não precisa não. Já, né? Já não reconhecendo as pessoas, eu falei, não, pode ser antes. Mas, enfim, queridos, se chegarmos aos 90, 95 anos, fazendo hora extra aqui na Terra, essa é a nossa vida. Quando a gente compara a toda uma... Vamos ver se vai dar certo. Joga lá para o fundo. Era para Não foi ensaiado não, gente, é lá para o fundo. A toda uma eternidade que não tem fim. Eternidade. Mas sabe o que é mais interessante? Uma chave para nós aqui nessa noite. O que eu escolher viver aqui vai determinar aonde eu vou passar toda a eternidade. Para sempre, queridos. Para sempre. É muito forte, né? Obrigada. Staff, pode recolher. É muito forte, queridos, mas nós precisamos criar essa consciência de que a nossa vida não acaba aqui.
existe uma vida eterna nos esperando. Amém, queridos? E depende da nossa escolha, aonde que eu quero passar a eternidade. Nós vamos entender que os verdadeiros livres em Cristo, que entendem isso, passarão a eternidade com Cristo. Amém? Tem uma parábola em Lucas 12, em que Jesus traz um ensinamento para nós, versos 16 a 21, vou ler rapidamente aqui, não é o foco da mensagem, mas para a gente ter esse entendimento que eu acho muito importante, versão NVT, por favor. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Não tem espaço para toda a minha colheita. Por fim ele disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba, se alegre, vai viver. Viva a vida que você quer viver. Viva os seus prazeres. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá essa noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? O que acontecerá com a sua vida? De que adianta tudo isso que você quis viver nessa terra, se você não se preocupou com a vida eterna? Não se preocupou em semear na sua vida eterna. Amém, igreja? Essa geração do não vai dar nada não. Sabe? Quem é que já falou isso aí? Se der, dá pouca coisa. Deus é amor. A geração da hipergraça. A geração que a porta para entrar no céu está escancarada. Vai dar tudo certo, vamos viver o que há para viver. Como um profeta dizendo. Quando a gente fala sobre a Bíblia, sobre o que é pecado e é pecado, vira julgamento. Ah, mas vocês estão julgando? Isso é julgar? Queridos, se você fala o que já está na Bíblia, que já está condenado pela Bíblia, nós não estamos julgando nada, nós estamos apenas falando a verdade, nos posicionando na verdade. E nós devemos sim julgar os frutos, que é aquilo que nós estamos vendo, pecado exposto. Se eu falo que isso é pecado, que está exposto, eu não estou julgando ninguém, eu estou falando apenas o que a Bíblia já disse que é pecado e acabou. Amém, queridos? Não caia nessa balela de Satanás, porque isso tem calado a boca de muitos cristãos e o mal está prevalecendo aí fora, amordaçando aqueles que querem falar a verdade. Mas nós não seremos esses, amém? Glória a Deus. Julgar, preste atenção, isso é um ensinamento para você. O que é então julgar? O que nós não podemos fazer? Julgar a intenção dos corações. Ah, aquela pessoa olhou assim para mim porque ela pensou isso, aquilo. Aí você está julgando o que ela pensou, porque você está julgando a intenção do coração de alguém que você não sabe se realmente ela pensou. Estão aqui comigo? Não podemos julgar qual a intenção daquela pessoa por ter feito isso, aquilo, mas o que está exposto. O que a Bíblia já disse, isso é pecado, não é julgamento. É apenas posicionamento na verdade. Glória a Deus. Vamos juntos? Amém? Muito bem, agora nós vamos entrar no foco central da palavra. Dito isso, nós vamos refletir em Romanos 6, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele reflete com a gente um pouquinho sobre o que é viver essa verdadeira liberdade em Cristo. O que é ser livre em Cristo? Essa passagem é uma passagem maravilhosa, nós vamos ler, preste atenção, que nós vamos aprender com essa passagem, pelo menos 3 verdades, 3 lições aqui,
de o que é ser uma pessoa verdadeiramente livre. Amém, queridos? Romanos 6, do verso 1 ao 23. Vamos comigo aí, preste atenção. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que nós morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois, pelo batismo, morremos e fomos, diga comigo, sepultados com Cristo. Sepultados. Meu Deus. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. 5. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, preste atenção. Quem são os verdadeiros livres em Cristo? Uma vez que a nossa união, aceitei a Jesus, me uni a Cristo, com Ele se assemelhou à sua morte, morremos com Ele. Assim também, nossa ressurreição será semelhante à dele, a eternidade. Amém? Verso 6. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Libertos do quê? Do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. 9. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Aleluia. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Aleluia! Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais seu Senhor. Vamos igreja, leia comigo. O pecado não é mais o meu Senhor, pois vocês já não vivem mais sob a lei, mas sobre a graça. E isso é graça. E isso é ser verdadeiramente livres em Cristo. Vamos entender isso. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer então que podemos continuar pecando? Não! Claro que não! É o contrário disso. 16. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Vocês não sabem que se tornam escravos, aprisionados, dependentes daquilo a que escolhem, diga comigo, escolha. Daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, queridos, morte espiritual, morte eterna. Ou podem escolher
obedecer a Deus, que conduz a vida, uma vida de justiça. Aleluia. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora que vocês entenderam essa graça, agora que vocês entenderam o sacrifício de Jesus naquela cruz, agora vocês obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. 19. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade. No passado, no velho homem. Preste atenção, queridos, os verdadeiros livres não estão mais sob o poder do pecado. Aleluia. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora que vocês estão livres, agora que vocês estão libertos, devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Aleluia. 20. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Estava se afundando no pecado. E qual foi o resultado disso, queridos? Eu tenho certeza que alguém aqui tem um testemunho para falar sobre isso. Qual foi o resultado de viver uma vida entregue no pecado, na lama, na sujeira, na escravidão? Paulo já responde: hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. 22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Diga comigo, escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna com Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir o Senhor essa palavra, queridos? Glória a Deus. Que palavra, glória a Deus. Então nós vamos entender. Quando você é verdadeiramente livre, quem são aqueles que são verdadeiramente livres em Cristo Jesus? Primeiro, você é livre para escolher a vontade do Pai. Vamos repetir comigo? Eu sou livre para escolher fazer a vontade do meu Pai. Glória a Deus. Nós lemos no verso 4, pois pelo batismo, o batismo é uma confissão de fé. Quando eu creio em Jesus, morremos e fomos sepultados com Cristo. Nós morremos para quê, gente? Morremos para o nosso eu, morremos para o nosso ego. Não é mais a minha vontade, eu faço o que eu quero. Não, você não entendeu. Muitas vezes aquilo que você quer vai entristecer o coração do nosso Pai. Não é o seu dono da minha vida. Não. Se você é verdadeiramente livre, você entendeu que você agora está crucificado. Aleluia. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos, preste atenção, e assim, quando nós morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Glória a Deus.
E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Aleluia, queridos, não existe mais, o que importa é ser feliz. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Jesus estava feliz sendo crucificado naquela cruz? Feliz? Rindo? Sim ou não, igreja? Vocês estão aqui? O que importa é ser feliz. Siga o que o seu coração mandar. Seja feliz. Que Bíblia é essa que vocês estão lendo? O que importa é obedecermos à vontade do meu Pai. Jesus estava naquela cruz, queridos, por mim e por você, angustiado. Ele suou sangue. Mas eu tenho certeza que ele estava realizado por cumprir um propósito. Não é sobre felicidade, queridos. Não é sobre um sentimento que vem, daqui a pouco vai embora. Não. É sobre uma vida posicionada em obediência à vontade do nosso Pai. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia está nos dizendo então que nós devemos morrer com Cristo para viver com Ele eternamente. Se você puder sair daqui nessa noite entendendo isso, foca na sua vida eterna. Tudo que você for fazer, cada decisão que você for tomar, cada atitude que você for, cada passo que você der, se você pensar não no aqui e agora, não no imediatismo, mas isso que eu vou fazer agora vai determinar a minha eternidade. Eu tenho certeza que isso vai mudar tudo na sua vida. Vai alinhar o seu coração ao coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Então quer dizer que esse papo de vamos ser felizes está levando muita gente para o inferno, queridos? Sim. Faça o que te der vontade. Não. A sua vontade vai te levar muitas vezes para um abismo. E essa não é a vontade do seu Pai para você. Ele tem planos maiores. Ele tem planos melhores para você. Acredite nisso. Ainda que você não esteja vendo, acredite, confie na palavra do Senhor e escolha obedecer. Amém, queridos? Você é livre para escolher fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente pode entender de quem é verdadeiramente livre. Gálatas 2:20 vai nos dizer: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive. Esquece as suas vontades, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus, queridos. E isso não quer dizer que o Senhor não vai realizar os seus sonhos. Preste atenção. Quando você alinhar o seu coração ao coração dele, como um filho, uma filha obediente, o maior prazer de um pai é dar presentes, queridos. É liberar bênçãos. Mas isso não deve ser o nosso foco ou nossa prioridade. Estar na presença do Senhor para ganhar isso. Amém? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Romanos 6:12 nós já lemos. A gente leu: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Não deixem. É uma escolha, queridos. É um posicionamento que nós precisamos ter. Paulo está falando: não deixe, se posicione, diga não,
Fuja de ambientes que estão te aproximando para o pecado. Fuja de amizades que estão te empurrando para o inferno. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Fuja de relacionamentos que só querem te abusar e te usar, meninas. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Amém? O segundo ponto que a gente entende quem é verdadeiramente livre, quando nós entendemos que nós somos livres em Cristo, nós somos livres para escolher obedecer. Diga comigo, eu sou livre para escolher obedecer. Romanos 6:22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Vale a pena obedecer, queridos. Não estou falando que é fácil, eu estou dizendo que vale a pena. A recompensa vem. Glória a Deus. Obedeça não por obrigação. Eu vou fazer isso porque o pastor falou, a pastora falou, porque a igreja mandou, porque eu li. Não faça isso. Faça por amor. Entendendo o sacrifício de Jesus, que foi por amor a você. Decida por amor. Amém? Seja santo, nós fomos chamados para ser santos. Então nós somos santos, né? Tem gente que gosta de ficar zoando, você é santinho, você é santinho. Somos santos sim, lutando contra o pecado todos os dias. Amém? Nós fomos chamados, o céu olha para você, queridos, o céu olha para mim como santos. E um dia nós estaremos diante do Pai. Aqueles que se santificaram, que buscaram viver uma vida de santidade, sim. Se esforce para isso. O reino dos céus é tomado à força, nós precisamos sim nos posicionar, dizer não em muitos momentos que nossa carne queria dizer sim, não é verdade? Mas viva uma vida de santidade. Sabe por quê? Hebreus 12:14 vai nos dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos buscar uma vida de santidade, amém? E deixa eu te falar, não tem desculpa. A Bíblia vai nos dizer que não tem desculpa, sabe por quê? Nenhuma tentação vai vir sobre nós, além daquelas que nós podemos suportar. Coríntios vai nos dizer isso. Mas você não tem noção, Rayane, aquilo não dá. Eu não aguento, eu não suporto, e eu acabo caindo. Não existe isso, segundo a palavra de Deus, queridos. Sabe por quê? Junto com a tentação, o Senhor envia o escape. Às vezes o escape está do seu lado, mas você está ouvindo só a sua carne. E aí não vai dar certo. Você precisa se esforçar. Esforço gera de nós posicionamentos. Esforço gera de nós decisões. Esforço gera de nós deixar de seguir páginas de influências, né? Assim. Tem um monte de gente chiando por aí. Mas se concentre na sua eternidade. Ninguém tropeça, queridos, numa montanha, não. Nós vamos tropeçando em pequenas pedrinhas. Isso aqui não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. E daqui a pouco não tem nada a ver, não. Vem a queda.
E aí tem sempre aquelas pessoas, né? Que gostam de ficar zoando lá fora. Ah, mas crente não pode nada, mas vocês não podem nada, vocês são presos, né? Escravos. Engano do inimigo. Não é verdade? Nós podemos tudo, queridos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nós podemos tudo. Mas diferente dos de lá de fora, nós somos livres para não mais sermos escravos do pecado. Nós somos livres para escolher não mais ficarmos presos no pecado. Experimenta fazer uma perguntinha amorosa, se um dia você ouvir esse tipo de zoação. Você que é tão livre, que se acha tão livre mesmo, abandone agora esse pecado. Já que você se sente tão livre para fazer tudo o que você quer fazer. Dificilmente, queridos, essa pessoa vai conseguir sem Jesus. A verdadeira liberdade está em Cristo. Amém? A verdadeira liberdade está em quem consegue dominar os desejos da carne. Esses são os verdadeiramente livres. E quando você é verdadeiramente livre, você, terceiro ponto, é livre para escolher perdoar. Diga comigo, eu sou livre para escolher perdoar. Jesus naquela cruz, Lucas 23, 34, a parte A. Jesus olha para aquelas pessoas crucificando, zombando, xingando. Lucas 23, 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Quantas vezes nós estamos nos deparando com essas situações de sermos pressionados por pessoas, criticados, julgados. E ao contrário da oração de Jesus, nós estamos: Pai, envia fogo, Jesus. Pai, perdoa-lhes. Libera, queridos. Libera perdão. Eu não sei o que te causou dor. Eu não sei a sua história, mas eu tenho uma convicção que o não perdão só prejudica você mesmo. Amargura, rancor. Você acha que você está se vingando do outro? O outro às vezes nem sabe. Libera. Para o seu bem. Para que você viva toda a plenitude que Deus tem para você aqui na terra. Amém? Tem uma frase que o pastor fala: quem entendeu primeiro, morre primeiro. Num relacionamento, você está mais maduro, entendeu? Perdoa. Deixa passar. Morre para o seu ego. Morre para o seu eu. Já estamos crucificados com Cristo. Não mais justiça própria, queridos. Não mais necessidade de ficar se defendendo para as pessoas, para a multidão. Jesus não ficava se defendendo para a multidão que o criticava. Crucificados. Essa é a verdadeira liberdade em Cristo. Quando nós morremos para nós mesmos. Não guarde rancor. Quando você se sentir vítima de alguma situação com alguém, pense: você está sendo vítima de uma pessoa que foi vítima. Entenda isso. O despertar nos ensina muito esse olhar, né?
ninguém faz nada, sabe, assim. Provavelmente a forma que essa pessoa agiu com você, ela recebeu também. Isso não justifica, mas explica. Amém? Isso pode te ajudar a liberar o perdão. Glória a Deus. Gostaria de ler para a gente concluir em Deuteronômio capítulo 6, versos 10 ao 12. Preste atenção nisso aqui, gente. Nós vamos entender o que é ser filho. Nós estamos falando de sermos verdadeiramente livres. Quem é verdadeiramente livre entende a sua filiação no Pai, já não é mais escravo. E nós aqui em Deuteronômio, nós vamos ver uma passagem que vai nos trazer uma chave, 10 ao 12. Em breve, o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que Ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas, que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Está tudo pronto. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram. E comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. O escravo, queridos, ele se mata de trabalhar. O escravo, ele não consegue desfrutar nesse lugar de descanso no Senhor. Mas os verdadeiros filhos em Cristo desfrutam da presença do Pai. Já está tudo pronto para que a gente possa desfrutar na presença do Pai. Amém? É tempo de desfrutar. Glória a Deus. Gálatas 5:1, fique de pé no seu lugar, nós vamos ler juntos. Vamos lá? Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. De novo. Foi um ensaio isso aí, né, gente? Vamos lá. Sei que vocês estão com sono aí. 1, 2 e... Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Amém, igreja? Somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Somos livres para escolher fazer a vontade do Pai. Somos livres para escolher obedecer. Nós somos livres para escolher perdoar. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Hoje é noite de ceia. Estaremos compartilhando, sentando à mesa com o Pai nessa noite. Amém?